Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Shalom, igreja. Amém. Faltou colocar eu e o pastor Júnior aí no grupo de louvor, né? Glória a Deus. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Amém? Todo mundo está feliz mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho, ou então pegue aí a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Feche seus olhos nessa noite. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Agradecemos desde já, Senhor, pela Tua presença que se encontra aqui neste lugar. A Tua presença é real neste lugar, Senhor. Por isso, fique à vontade em nosso meio. Comece a tocar em vidas neste lugar. Toca nas mentes, Senhor. Deus, purifica nossas vidas, Senhor, nesses dias. E hoje em especial, Senhor. Que o Senhor fique à vontade em nossos corações. Pai, que a nossa mente esteja cativa, Senhor, à Tua vontade. E que a Tua vontade governe as nossas vidas. Pai, retira deste lugar tudo que não Te louva, tudo que não Te engrandece, tudo que não Te glorifica, Senhor. Toda preocupação, Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada deste lugar. Toda preocupação na mente, ó Deus, todo pensamento que não esteja na Tua palavra, Senhor. Nós repreendemos deste lugar em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas. Seja o centro das nossas vontades. Em nome de Jesus. Estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor. Estamos aqui porque nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. E queremos com o nosso coração responder em adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Vamos falar um pouco desse homem que, não diferente dos outros que foram chamados, que também questionou, contestou Deus. E há algo muito interessante aqui nessa palavra. Gideão, ele estava recebendo um chamado de Deus. Ele, através desse chamado, Deus, ele queria usar ele para uma missão. E o próprio Deus, ele chama Gideão. Gideão. Na época que Deus, ele fala com Gideão, os amalequitas e os midianitas roubavam os frutos da colheita. E algo interessante aqui nesse versículo, que enquanto Gideão, ele estava num determinado lugar, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele estava observando ele. E isso me remete a algo interessante. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, o Senhor já tinha nos observado. E o Senhor viu uma característica em Gideão que nem ele mesmo sabia. Nem ele mesmo tomou posse daquilo.
ele fazia de forma involuntária, né? Que já era algo que já fazia parte dele. Mas o Senhor observou Gideão. E aqui diz: então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Em muitos o Senhor fala: vai na minha força. Porque Gideão, ele de forma notória, ele já tinha essa característica. Gideão já era um homem forte e valente. No meio das circunstâncias, ele já se mostrava um homem forte e um homem valente. E Gideão, ele tinha que malhar trigo no lugar que se pisa uvas. O lugar que ele precisava para preparar o trigo não era no lagar, e sim numa eira. Era um lugar aberto, era um lugar que ele precisava de ventilação, até mesmo para separar, né, a palha do trigo. Mas ele teve que se manter em um lugar mais secreto, em um lugar mais escondido, em um lugar que não era o lugar certo para ele estar fazendo isso, né, malhando o trigo. Mas de forma estratégica, ele usou aquele lugar para proteger o fruto, para que não seja roubado. E Deus, ele estava ali justamente porque Gideão era um homem corajoso. Diga assim: um homem corajoso. E ele não se curvava diante das adversidades. Essa era uma característica desse grande homem de Deus. Mas Gideão, ele tinha um problema. Ele diz, não com essas palavras, mas ele diz para o Senhor que ele não era capaz. Por quê? Porque ele tinha um olhar não nele próprio, mas um olhar que ele visava a família dele. Então, a nossa família traz um histórico nas nossas vidas. A nossa família gera raízes. E se a gente não tiver cuidado, a gente se prende com essas características familiares. Então, a leitura que ele tem de que ele não é capaz é a leitura da família que ele tem. E ele diz: a minha família é a menor e a mais pobre de Manassés. Porque a minha família é menor e mais pobre, eu não consigo crer. Será que nós estamos diante de uma realidade como essa? Às vezes a gente não entende porque o Senhor nos escolhe. Às vezes a gente não entende porque Deus, ele nos tirou para ser um homem ou uma mulher diferente dentro da nossa casa. E às vezes a gente quer olhar o contexto familiar e esquece que Deus, muito antes de nós, o Senhor, ele já observou as nossas vidas. Nós temos uma característica única que o próprio Deus, ele sabe, que nem nós sabemos. E quando Deus nos escolhe, nos levanta, e quando a gente está no meio de uma missão, a gente vai entender de onde vem essa coragem, de onde vem essa força, de onde vem essas estratégias. Porque às vezes a gente quer arrastar o clã para as nossas vidas. A gente às vezes quer arrastar características da nossa casa, dos nossos parentes. E Deus falou assim não. Eu te chamei porque você tem uma característica própria que eu vou usar para uma missão muito poderosa. Amém? Então, não olhe para o futuro como se você estivesse preso em um ambiente familiar ainda. O Senhor te chamou individualmente para uma missão. Então, a perspectiva de Gideão sobre o futuro dele passa pela família. E é assim com muita gente. É assim comigo, assim como você também. Eu acredito que nós... Mas eu tenho características, traços. E às vezes a gente limita
o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, a sua visão de mundo, os lugares que você vai passar, suas raízes, a família que você tem, não tem jeito. Ela vai influenciar mesmo. Agora cabe a gente o quê? A gente dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Chegou o ponto de que ele até questionou, ele contestou o Senhor. Mas ele fala algo poderoso. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis, capítulo 41, verso 51. Eu queria que hoje, especificamente, as minhas pregações, normalmente, a gente não passeia tanto pela Bíblia, mas também gosto também. Mas hoje, especificamente, a gente vai ler, certo? Então, por favor, não perca o time, acompanhe direitinho, porque é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Gênesis capítulo 41, 51 diz assim: e chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, aqui, Gideão, ele diz que ele é o menor da casa dele, né? E ele vai dizer: a minha família é a mais pobre de Manassés. Quem é Manassés? Nós lemos aí: o primeiro filho de José. E Gideão, ele está enfrentando um grande problema. Ele não se vê valorizado, ele não enxerga nele prestígio, importância, nem autoridade. Então, por que tudo isso? Ele enxerga isso tudo porque o referencial de vida passava pela família. Então, existe na matriz africana e no espiritismo também um espírito chamado Egum, ou encosto no espiritismo, que é uma entidade que acompanha gerações. São espíritos familiares que trazem influência sobre os que estão vivos e trazem no meio da parentela que está viva uma influência. Nós sabemos como cristãos que isso é demônio. Mas eu já preguei uma vez aqui sobre isso, sobre esses espíritos familiares, né? Às vezes um jeito do pai deixa no filho. Às vezes um certo vício vai deixando, né, do avô passa para o filho, do filho passa para o neto, e por aí vai. Então, nós vamos entender aqui de onde gerou isso tudo, de onde foi que começou isso. Abra aí em Gênesis capítulo 12, o verso 1, o verso 12, do verso 11 ao 13. Isso é algo muito perigoso, porque precisa de cada demônio que se levante para infiltrar nas famílias de geração em geração, precisa ser quebrado. Gênesis capítulo 12, verso 11 ao 13. Diz assim: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Vamos lá. Versículo 12. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. A gente vê aqui
algo muito forte, né? Por se tratar do pai da fé. Algo que hoje a gente pensa assim, poxa, um homem escolhido por Deus, como nós, mentiu de forma tão grande. E aí a gente vai lá para Gênesis 26, versos 6 ao 7, e aí a gente vai ver a geração de Abraão cometendo o mesmo erro. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Nós vemos aí um quadro repetido, uma conduta espiritual. Agora, pense comigo. Quando Abraão cometeu essa mentira, Isaque já era vivo? Nem era nascido. E olha como uma conduta espiritual, não precisa ser ensinada. O mundo espiritual, ele vai seguindo gerações. Se aquilo não for quebrado, então foi uma mentira que o pai cometeu antes, e na geração de Isaque ele cometeu o mesmo erro. Aí a gente acha que parou por aí? A gente vai lá em Gênesis capítulo 12, do verso 15. Gente, o inimigo ele só precisa de uma abertura, tá? Ele precisa somente de uma legalidade. E depois ele trabalha, ele opera nas próximas gerações. Gênesis capítulo 12, verso 15 diz: E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Versículo 18. Vamos pular aí um pouquinho. Versículo 18. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Então você vai ver aí algo de verdade cometido pelo filho de Abrão. Gênesis capítulo 26, do verso 9 ao verso 10. Versículo 9 ao versículo 10 do capítulo 26. 26. Capítulo 26. Diz assim: Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Versículo 10. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Olha que a visão dele estava muito mais apurada do que o próprio Abraão e o próprio Isaque. Porque se Sara é tomada por mulher, se fosse de fato consumado, Isaque ia existir? Então, Deus, ele poupou algo de acontecer muito pior. E lá em Gênesis capítulo 28, o verso 8 ao versículo 9, capítulo 28. Os princípios começaram a se romper, os valores. Diz assim: Foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Aí o versículo 9. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e as pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Era até o 10. Era até o 9, aliás. Então você vê aí, o grande pai da fé começa e gera um monte de gerações doentes. Por um único pecado, a mentira, que se propagou e foi indo, de geração em geração. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 35, verso 22. Só para a gente entender como é que o inimigo age. 35, 22 diz assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube e eram 12 os filhos de Jacó. A gente viu aí antes, foi com Jacó, né? O filho de Isaac. E agora, de novo. Vamos, aí as meninas já estão mais na frente, eu passei tudo para elas. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua. E tomou-a por mulher e a possuiu. E você vai ver que dessas mulheres, desse povo aí, nenhuma era da linhagem da vontade de Deus. O versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. 38, 9 e 10. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então você vê gerações cometendo barbaridade. E tudo com consciência, sabendo que aquilo tudo desagradava ao Senhor. E dirigiu-se ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? Aí já era a nora. E sabe, o versículo 24, só para fechar essa parte. O versículo 24, 38. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a afora, para que seja queimada. Só que aí depois deram a notícia a ele de que o filho era dele, né? Aí algumas pessoas já sabem a história, que ela pegou o bordão. Na verdade, ela tinha sido prometido para o filho mais novo. Só que aí quando Judá, ele viu, ela se encantou. Não tinha lembrado que era nora. E aí ela pegou o bordão como prova. Que se ele um dia quisesse matar, ia dizer que era o filho dele. Então, por aí você já tem notado o peso das consequências. Então, Judá, ele teve esse desprazer, né? Ele achou que ele estava deitando com uma prostituta, mas foi a própria nora. Então, esse filho de Judá foi gerado que Pérez, que na descendência era filho direto do rei Davi. No caso, ele é descendente direto do rei Davi. Vamos agora lá para 2 Samuel, capítulo 11, verso 4 e 5. Agora eu queria que alguém lesse aí para mim, por favor. 2 Samuel 11, 4 e 5.
até o verso 5, são 5. É. E aí a gente está na geração de quem? De Davi. Lá em 1 Reis 11:1. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá, mídia. Diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha aí, todas essas mulheres, essas 1000 mulheres que Salomão teve, nenhuma era da linhagem que agradava ao Senhor. E aí você vai ver vários e vários relatos. 1 Reis 11, versículo 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. Então Salomão, ele conseguiu piorar a situação, que já estava ruim. E teve 1000 mulheres, e nenhuma fizeram parte da linhagem de que Deus ele aprovava. Então, a gente viu aqui um resumo, a gente vai ler ainda outros ciclos, para a gente ir até o final aqui. Mas, esse tema dessa noite é maldição familiares. Maldições familiares. E a gente percebeu aí que a gente foi lá em Gênesis e a gente parou agora em Salomão. E a gente está vendo o curso da vida de um homem que comete uma atrocidade e as outras gerações o acompanham. A gente não precisa parar. Eu não preciso parar para falar, para explicar algo para a minha geração, sendo que algo, às vezes, que está em mim, passa pela outra pessoa, pela próxima geração, e algo ele precisa ser detectado para ser quebrado. Então, a importância da gente saber quais são as coisas que realmente agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que realmente faz parte da vontade do Senhor. E a gente vai até o início das nossas vidas, a nossa evolução, a nossa adolescência, e a gente vai parando para reparar cada ciclo da nossa vida, por onde a gente passou, e a gente, em todo lugar que a gente pisa, a gente lembra das nossas origens, a gente lembra de algo que ficou lá atrás, seja através da sua mãe, através do seu pai, através de algum parente seu. Então, é algo que a gente precisa realmente alertar para todas essas características que nós acabamos de ler. Então, o filho de Salomão, ele deu um tiro fatal. A gente vai ler aí em 1 Reis, capítulo 14, verso 21. Diz assim: e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. O capítulo 14, o verso 24, o verso 20, até o 27. Vamos ler aí. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel.
Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E levou tudo também. Tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E aí você vê a mão do Senhor pesando sobre a vida do povo dele. Porque para cada maldição há consequências, por cada mentira há consequências, por cada pecado existem consequências. Então, nós somos a geração que vamos quebrar os ciclos? Ou vamos deixar ainda as coisas dos nossos antepassados se perpetuar sobre as nossas vidas, sobre nossa geração? E a gente precisa se atentar para isso. E às vezes a gente vê a mania de algum filho, de algum sobrinho, de algum neto, atrapalhando, falando assim: meu Deus, esse menino puxou a quem? E às vezes a gente não sabe que antes de Deus libertar, passar em nossas vidas, a gente deixou rastro. Então, a primeira coisa que Deus, Ele manda Gideão fazer, Ele pediu para Gideão ir lá pegar um boi na casa do pai. Para quê? Ele pediu para que o pai já estava ali engordando ali para fazer uma consagração. E Deus, Ele queria, através daquele ato aquele ponto de contato ali, na casa dele, Ele pegar para glorificar a Ele, o Senhor. Então, o Senhor, Ele quis que Gideão mudasse o destino da vida dele, através de palavras proféticas. Porque o Senhor viu o que ele não tinha visto. Através da coragem dele, o Senhor queria usar para uma missão muito grande. E Deus, Ele usa as nossas gerações hoje com bocas proféticas, que muitas vezes nós não tomamos posse disso. E eu digo para você a importância de entendermos o mundo espiritual. Porque às vezes a gente aceita sentenças, às vezes a gente aceita palavras de maldição na nossa casa e a gente deixa. Ah, mas isso é normal porque seu avô também fazia. Ah, mas isso é natural porque na sua vida passada, no seu antepassado, era assim. A sua bisavó era assim. A sua tia era assim. E aí vai deixando. Você quer ver uma coisa? Existem famílias que carregam uma maldição terrível. Que às vezes uma família se casa, um casal se casa, constrói uma família. E aí dessa família existe uma maldição. E aí eles não conseguem ir até o fim do seu casamento. Existe uma separação. E quando a pessoa vai olhar para trás, a pessoa vai ver que todos os seus parentes têm famílias separadas. E não somente isso. Existem famílias que carregam maldições hereditárias de doenças, de tantas outras coisas. Nós sabemos, nós conhecemos pessoas e nós já vimos isso. Eu às vezes até citei, tem uma família que eu conheço que a família toda foi destruída. E olha que eu vou te falar, foi do pai, do avô, até essa geração atual. Toda na cachaça. Toda na cachaça. Tinha um jovem que era muito bem cuidado. E depois, a gente nem reconhecia mais quando ele passava. Dava muita pena. Porque ele não queria sair daquela vida. Muitas pessoas já tentaram ajudar. Muitas pessoas tentaram ajudar, mas não. O pai dele morreu.
por essa enfermidade, né? Enfermidade não, um vício. E o filho também, e agora está sobre a vida do neto. E aí uma maldição familiar, que não teve ninguém que se quebrasse. E quando eu estava lendo todas essas gerações que nós lemos aí, de Abrão até Roboão, nós vamos ver que nenhum desse ciclo foi quebrado. Nenhuma dessas maldições foram quebradas. Todos eles passavam as suas gerações cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, e eles não quebravam. Aí eu vou dizer, era por falta de oportunidade? Porque todos sabiam quem era Deus. E Deus chegou na vida de Gideão e diz assim: você tem a oportunidade de fazer diferente. Aliás, da família de Jacó, existiu um que não foi amaldiçoado. Foi José. E foi de José que nasceu o primeiro filho, Manassés. Então nós vemos aqui algo profético que o nosso Senhor Jesus deixou através de sua palavra. João, vamos ler aí João capítulo 1, vamos tomar posse. Lá em João capítulo 1, o versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quanto o receberam, diga assim: eu recebi. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O versículo 13, amém? Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. O versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O versículo 16, vamos pular para o 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Amém? Então, é pela palavra que nós vamos vencer. É pela palavra. Nós hoje carregamos um nome que está acima de todo nome. E que nós podemos usar essa palavra, usar esse nome para quebrar maldições em nossas casas, em nossas vidas. Amém? E foi através da palavra que o Senhor diz: haja luz. E através da palavra que nós vamos romper com toda maldição sobre as nossas vidas. Então, se você já está detectando alguma maldição na sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso nessa noite. Em nome de Jesus. Lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Diz assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Amém? Porque o Senhor já quebrou toda a maldição sobre as nossas vidas, eu creio. Mas se ainda há algo implantado sobre as raízes das nossas gerações, em nome de Jesus, vai ser quebrado. Em nome de Jesus. E através dessa condição que o Senhor Jesus nos faz ter essa autoridade. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Bota aí o versículo 10. Versículo 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O versículo 11. E é evidente
que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então não é pela lei, é pela fé que nós vamos quebrar toda a maldição, todos esses contatos em nome de Jesus sobre a nossa vida. Então não importa o cenário da sua casa, queridos. Não importa o cenário que se encontra na sua casa. Levante suas mãos e declare: não importa o cenário que se encontra a minha família. Diga assim: eu creio que Deus é capaz de mudar e de quebrar maldições em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o Senhor nos escolheu para fazer alguma coisa em nossa casa. Por que o Senhor me escolheu? Para você fazer algo na sua casa. Se você detectou algo na sua família, nos seus parentes, você vai decretar, em nome do Senhor Jesus, toda separação nessa casa, em nome de Jesus, vai bater retirada. Todo espírito de enfermidade que tem acompanhado gerações da minha família vai ser quebrado em nome de Jesus. A sua boca tem poder. Amém? A palavra tem poder, porque Jesus nos ensina isso. Então, não houve maldição na vida de José. Então, José, ele foi algo interessante. José, quando ele foi traído, ele não foi o resultado da decepção, da traição. Então não importa o que a sua família fez, deixou de fazer. Você não vai ser o resultado daquilo que sua família deixou, que seus parentes deixaram. Se houve uma ruptura nos casamentos, se houve uma sequidão de filhos, né, gerados, em nome do Senhor Jesus, através da sua vida, essa maldição vai ser quebrada. E eu creio nisso em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele vai nos usar nesse tempo, nessa geração. Em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele nos levanta nessa noite para quebrar ciclos. Para quebrar maldições sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. E outra coisa, queridos. Se atente para aquilo que falam sobre os seus filhos. Se atente sobre aquilo que fala sobre a sua vida. Porque o inimigo, como nós aprendemos aqui, ele só quer uma brechinha. Ele só quer uma mentirinha, uma legalidade. E se a gente não estiver atento, a gente vai deixando. A gente vai deixando. E nós, como servos de Deus, como homens e mulheres que conhecemos a palavra, nós podemos mudar. Nós podemos, ao invés da maldição, santificar a nossa casa. Ao invés de uma vida regrada das coisas antigas, nós podemos quebrar essas maldições. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, existem coisas, existem famílias que até a semana retrasada, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastora, peça à igreja para orar pela minha família, porque assim como aconteceu com o pai do meu filho, está acontecendo com meu filho agora. Então tudo aquilo que ele carregava de maldição, meu filho está fazendo a mesma coisa. Eu falei assim: comece a guerra dentro da sua casa, comece a guerrear na sua casa. Então nós precisamos ter essa visão. Então nós precisamos entender que mesmo nós sabemos de onde a gente veio, porque Gideão, ele disse: eu vim de uma família pobre, e eu, daquela família, era a pessoa menos importante. Então não importa quem você foi, para Deus, você é que vai ser a pessoa que Deus vai levantar para mudar aquela situação, para mudar aquela família, em nome do Senhor Jesus. Deus, nessa noite, Ele quer, mas que você não se levante de qualquer jeito. Levante com autoridade. Porque a partir do momento que Gideão entendeu que não, peraí. Se Deus achou graça em mim, se Ele está vendo que eu sou um homem corajoso,
que eu sou um homem que pode mudar a situação da minha família. Então, quem sou eu para contestar Deus? Então, quem é você para contestar Deus? Se você está aqui nessa noite, querido, saiba de uma coisa, que Deus, Ele te chamou para mudar a realidade da sua casa. Então, seja o que vai quebrar maldições, seja o que vai levar palavras proféticas. E eu gosto muito dessas intercessões que a gente faz com olhos abertos. Primeiro, que intercessão não é com olho fechado, é com olho aberto. Dentro da nossa casa, quando você sentir qualquer laço, qualquer coisa diferente na sua casa, se levante, abra os seus olhos e comece a orar. Porque maldição sem causa não pega na sua casa. Se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que está atento, vigilante às coisas espirituais, não tenha medo, não vai pegar. Não vai pegar. E o Senhor, Ele é tremendo, porque o Senhor, Ele pega a gente em um contexto totalmente diferente. Eu não sei como foi que o Senhor te chamou. Eu não sei o que você estava fazendo quando você sentiu o despertar do Senhor dentro de você. Eu entendi que a partir daquele momento o Senhor estava me levantando para algo diferente. O Senhor não queria somente minha conversão. O Senhor queria mudar o destino da minha casa. O Senhor, Ele queria mudar o destino da minha geração. Então, às vezes, o apóstolo, quando vai aconselhar alguém, ele fala assim, ó: se você não quiser, ó, não estou nem aí. Mas o que me preocupa são os seus filhos. Por quê? Porque se você não quiser, Deus vai levantar os seus filhos. Então, se você não se preocupar, Deus vai levantar algum. Deus vai levantar. Mas o bom é que a gente despertando fica muito mais fácil. Porque a gente já começa abençoando as próximas gerações. A gente já começa a declarar palavras realmente proféticas sobre essas pessoas. E às vezes a gente não entende como nossos filhos chegam em determinados lugares. E sente às vezes uma certa... Porque tem essas crianças, esses jovens de hoje, é um pouquinho complicado, é um pouquinho diferente. Às vezes eles querem ser vistos e ao mesmo tempo não. Eles às vezes querem estar com amizade e às vezes não. É umas coisas meio estranhas assim que a gente vê. Mas a gente percebendo que isso aí já é um plantio do inimigo. Não, meu filho tem que ser diferença por onde ele passar. Minha filha tem que ser diferença por onde ela passar. E ela vai mudar o destino através da palavra e da visão profética. Porque hoje, quando a pessoa carrega, principalmente os adultos, né, de hoje, eles trazem um peso do passado e às vezes quer carregar nas gerações que vêm, nos seus filhos, e não está nem aí. E a gente fala assim, poxa, já teve tanto tempo de crente e você não se desvinculou disso? E a gente precisa se atentar para isso. A gente precisa se preocupar com as nossas próximas gerações. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor viu em Gideão, Senhor. Aqui existe um povo forte e valente, Senhor. Existe um povo, Senhor, que quer dizer, eis-me aqui para uma missão, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha tocar em vidas neste lugar. Ó Deus, que eles venham entender, Senhor, a gravidade do que é carregar uma herança familiar, uma maldição familiar, Senhor. Nessa noite, Senhor, que os nossos olhos estejam atentos, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor nos fez enxergar.